Porque os números nos ajudam a entender a vida, a compreender o mundo ao nosso redor, mas para que compreendamos os números, precisamos de um filtro, precisamos de alguém que nos explique esses números. E é para isso que temos o Renato todas as semanas, num ótimo dia, porque ontem tivemos a divulgação da nova pesquisa Datafolha, que confirma, né? O bolsonarista em geral tem alergia ao Datafolha, mas são números que confirmam aquilo que outros institutos já mostravam, derretimento da popularidade do presidente. De acordo com o Datafolha, 51% dos entrevistados desaprovam o trabalho de Bolsonaro. Neste instituto, é a primeira vez que esse número passa dos 50%. O que a gente pode depreender dessa pesquisa e das últimas que foram divulgadas a respeito do trabalho de Bolsonaro? Renato, bom dia. Olá, bom dia. É um prazer, mais uma sexta-feira, estar aqui conversando com vocês e com os nossos ouvintes da Band News. Olha, o que nós estamos vendo é um processo de consolidação de dois aspectos. De um lado, uma consolidação do bolsonarismo. A gente está todo mundo falando apenas da queda da popularidade, da desaprovação do governo, mas o que nós temos é uma base aí de 25% que mantém, faça chuva ou faça sol, a popularidade do presidente. Por que isso é importante? Porque esses números colocam uma eventual candidatura do presidente no segundo turno, né? Seja contra quem for, dificilmente algum candidato com 25% dos votos não consegue ir para o segundo turno de uma eleição presidencial de 2 turnos. Do outro lado, nós estamos vendo uma outra consolidação, a consolidação do antibolsonarismo, que ao se consolidar nos patamares que começam a aparecer agora no Datafolha, fazem com que dificilmente o presidente da República conseguisse ganhar no segundo turno. E tudo isso acontece por quê? Porque a morte está chegando perto da vida dessas pessoas. O Bolsonaro foi eleito como um candidato antissistema, e o que está acontecendo agora é que ele é sistema. E esse sistema, no meio de uma pandemia como a que nós estamos vivendo, acaba trazendo e aumentando o índice de rejeição do presidente da República, na medida em que mesmo aqueles apoiadores mais próximos do presidente, hoje conhecem alguém que infelizmente morreu na pandemia. Renato, você é presidente do Instituto Locomotiva, que faz pesquisas também, e eu queria ouvir a sua opinião com relação a essas definições não tangíveis que foram colocadas pelo Instituto Datafolha. Vamos lá, a maioria dos entrevistados considera Bolsonaro incompetente, são 58%, desonesto, 52%, pouco inteligente, 57%, falso, 55%, demais, indeciso, 57% e autoritário, 66%, além de despreparado para o exercício do cargo de presidente, 62%. Com que frequência essas definições, que são mais subjetivas, né, elas são colocadas em pesquisas como essa, e que resultado a gente pode tirar disso, que resultado prático a gente tira dessas respostas dos entrevistados? Que tem algumas coisas que estão sendo... eu ia usar o termo percebida, mas ia parecer uma maldade com isso. Ninguém chega nesses índices ao mesmo tempo que chegou pelo voto direto à presidência da República, sem que um número considerável de pessoas mudasse de opinião, né? Não é muito comum divulgarem esse tipo de avaliação que tem mais a ver com o que vai fazer e mais a ver sobre a impressão que está na população brasileira sobre a avaliação da figura do presidente da República. Quando nós falamos sobre a honestidade do presidente ou não, nós não podemos esquecer do efeito que a CPI está tendo e da divulgação que está existindo sobre eventuais fraudes e corrupção no processo de compra da vacina. Quando nós falamos sobre falsidade do presidente, é que começa a ficar cada vez mais claro que uma versão elástica sobre os acontecimentos e sobre os fatos que são relatados. É como se
a tolerância para o fake news ou para aquela narrativa que prefere criticar o adversário ao entrar no mérito dos problemas, começasse a ficar exposto para a maior parcela da população brasileira. A pergunta sobre a incompetência, sem dúvida nenhuma, está ligado à capacidade que o presidente tem de lidar com o processo de crise que existe hoje na vacinação, com mais de 500 mil mortos. É muito difícil você avaliar um presidente de um país que tem mais de 500 mil mortos como um presidente que foi competente na gestão da pandemia, e isso tem uma relação direta com o termo do despreparado. O autoritário já tinha mais de 50% da percepção na pesquisa anterior, só aumentou um pouco mais e tem a ver com a forma que o presidente reage a cada momento em que ele é contrariado ou que a sociedade se manifesta contra o presidente. E essa forma também falastrona de muitas vezes se colocar fez com que o índice de pessoas que consideram o presidente pouco inteligente tenha crescido da forma que você apontou nesse nosso bate-papo. Agora, o que é muito triste, né? Você ter um país onde quase 2/3 da população consideram o seu presidente burro. É surpreendente. Agora, eu achei interessante, Renato, que você puxou o início do comentário para os que aprovam o governo, né? Em vez de colocar o holofote lá nos que desaprovam, porque realmente é um número surpreendente, né? 24%, 25%. Quando a gente lembra do impeachment do Collor, ele tinha 12% de aprovação. A Dilma chegou a ter 7%. Parecia impossível quebrar esse recorde, mas o Temer conseguiu ter 4% de aprovação. Então 24 não é um número desprezível, e é um grupo que forma um monólito ali, né? Muito firme. A rejeição a Bolsonaro aumenta sem parar, mas esse grupo não diminui, né? Não é algo desprezível. São pessoas que aparentemente não estão dispostas a mudar de ideia e já fecharam, por exemplo, o voto em 2022. Tanto é que as intenções de voto de Bolsonaro geralmente ficam mais ou menos nesse patamar. O outro grupo, o dos mais de 50 que hoje desaprovam Bolsonaro, também forma uma fatia sólida? Ou já é um grupo mais gelatinoso que pode mudar de lado dependendo dos números da economia, da vacinação, enfim, dos acontecimentos até 2022? Vamos lá. É um grupo que, num segundo turno de qualquer candidatura contra o presidente Bolsonaro, tende a se consolidar num voto antibolsonarista. Estou dizendo que dessa parte não tem gente que vá votar no Bolsonaro. Numa candidatura do Bolsonaro contra o presidente Lula, parte considerável dessas pessoas irão migrar para a candidatura Bolsonaro. Quando você fala sobre a intenção de voto, começa a ter uma diluição um pouco maior. Aí as pessoas perguntam, não, Renato, você não olhou a pesquisa direito. O ex-presidente Lula, ele ganha de todos, inclusive do Bolsonaro, nesse processo. Você está sendo parcial na análise da pesquisa. E o que acontece é que hoje quem está no holofote é o presidente da República. No processo eleitoral, nós temos uma intensificação aí da crítica às candidaturas adversárias também. Então, hoje nós temos o Bolsonaro no exercício da presidência da República e foco constante dos holofotes, e nós temos do outro lado o ex-presidente Lula, que não está aparecendo no noticiário, não tem por que está sendo criticado hoje, as críticas porque ele não está no exercício da presidência. As críticas vêm muito mais pelas gestões anteriores. E como a vida dos brasileiros não está boa hoje, essa crítica às gestões anteriores perdem força. É óbvio que no processo eleitoral isso volta à tona e o processo de intenção de voto e da rejeição do ex-presidente Lula certamente mudarão. Muito bem. E mais uma vez a gente estendeu tanto o primeiro assunto que não deu tempo para o segundo. É que é bom demais. Os temas são muito bons, né? A gente não consegue... Quente, né? Quente. Pesquisa que está saindo do forno. Não dá para a gente não esmiuçar. A gente se apega, né? É isso aí. Renato, atual se impõe na nossa coluna. É isso. E assim tem que ser mesmo. Renato, grande abraço para você. Até semana que vem. Bom fim de semana. Super obrigado. Um abração. Um prazer estar aqui com vocês. Um beijo.